Beleza, pessoal, começando então nosso estudo da carta aos Romanos. Eu tenho, só para relembrá-los, né, eu tenho enviado esse estudo, né, ou essa exegese do texto que nós estudamos no dia. Ele é uma apostila pós-vídeo, né, pós-aula, pós-estudo, não antes. Porque aqui a gente fala de uma maneira mais devocional, e lá nós temos a questão mais teológica mesmo, embora tudo que eu fale esteja baseado no que está ali, né? Mas essa apostila que eu envio a vocês, ela dá uma instrumentalidade mais profunda para vocês mesmos buscarem as palavras, o significado e tudo mais. Semana passada, nós fomos do capítulo 1, versículo 8 até o versículo 15. Nós falamos da questão da oração e agradecimento. Paulo, ele rasga o coração dele aqui no sentido de quem ele era e pelo que ele foi chamado agora, para que ele foi chamado, né? Nós vamos falar do versículo 16 até o versículo 32, só que eu preciso relembrar um fato na vida de Paulo para que a gente possa entender belezinha o que significa, né, o que ele está querendo dizer, qual que é a profundidade do versículo 16 e 17, que ele vai falar do poder do evangelho. Então é o seguinte: nós podemos classificar Saulo de Tarso como um homem de coração ultra duro, um coração de pedra. Nós podemos, inclusive, assegurar que Paulo era um homem ruim, certo? Um homem estudado, um homem inteligente, um homem poderoso, um homem fluente, mas mau. Tanto é que, no decorrer aqui dos nossos escritos aqui, das escrituras, quando a gente chegar ao livro, quando nós estudarmos o livro de Atos, por exemplo, nós vamos ver, assim, a crueldade de Paulo. Paulo, ao assistir à morte de Estevão, o coração dele encheu de vontade, de desejo de perseguir e matar cristãos. Então, o coração de Paulo é tão duro que Deus, na sua infinita sabedoria, entendeu que aquele que tinha que pregar o evangelho da salvação a Saulo de Tarso seria o próprio Jesus Cristo. E assim foi. O poder de Jesus Cristo intercepta a viagem de Saulo no caminho para Damasco, tira a visão de Saulo, deixa Saulo desnorteado, e Saulo depois ouve a voz de Cristo. Ele escuta assim: ô Saulo, por que tu me persegues? Então, essa frase é interessante, porque quem persegue a igreja persegue ao próprio Cristo. E aí nós conhecemos a história. Saulo se torna Paulo se torna um dos grandes pregadores da história do cristianismo. Ele é um homem que mais levou o evangelho naquela época para além de Israel. E por que eu precisava fazer essa breve introdução? Porque isso mostra a profundidade do que Paulo escreve no versículo 16 e 17, que diz o seguinte, vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje: eu não me envergonho do evangelho. Isso aqui é muito interessante, porque Saulo, sendo quem era, igual eu disse aqui há 2 minutos atrás, poderoso, fluente, inteligente, sentou-se aos pés de Gamaliel, ele era procurado para conselhos, ele era procurado para decisões. De repente, ele troca até de nome, ele vira Paulo, ele abandona toda a sua vida, que com certeza incluiria conforto, luxo e riquezas, ele passa a ser um pregador do evangelho, um homem que, comparado com o Senhor Jesus, também não tinha onde reclinar a cabeça.
Ele, então, como homem muito sábio, passa a trabalhar, sustentando o seu ministério, montando tendas. Paulo construía tenda. Da vida de Paulo que se extraia o conceito de missões, de missionários fazendores de tendas, aqueles missionários que recebem a visão do próprio Deus de que eles devem ir a algum lugar, e esses missionários sustentam a visão que Deus deu à vida deles. Então, quando Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, é porque provavelmente muitas pessoas que conheceram Paulo achavam um absurdo o que tinha acontecido na vida de Paulo. E Paulo também começou a andar com pessoas muito simples. O cristianismo, sobretudo naquela época, era conhecido como a religião dos galileus. Homens, pescadores, simples, humildes. Mais da metade dos discípulos de Jesus eram pescadores galileus. Homens comuns, que começaram a fazer uma obra extraordinária. Paulo começa a andar com esses homens, com Pedro, com André, com Tiago maior e o Tiago menor. Ele começa a andar com Simão, né, o Zelote, ele começa a andar com esses homens. Mas Paulo, ele é enfático, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Então, aqui ele coloca o seguinte, eu fui salvo, eu tenho consciência do que é a salvação, eu tenho consciência do que eu fui salvo, então eu não posso ter vergonha do evangelho que me salvou. Irmãos, nós temos vergonha de algo que nós não nos orgulhamos, nós temos vergonha de algo que nós não queremos ostentar, nós temos vergonha de algo que nós não queremos mostrar. Paulo, ao contrário disso, tinha uma noção, uma visão muito clara de salvação, do que ele foi salvo. Então, uma das marcas do salvo é saber do que foi salvo. Porque se a pessoa não sabe do que ela foi salva, ela simplesmente não sabe o que é salvação. E aí, como isso se torna uma mandinga na vida dele, como isso se torna algo esotérico, como isso se torna uma religião na qual a gente tem uma visão espiritualista e não espiritual da situação, as pessoas, elas escondem. Elas escondem. E Paulo está falando assim, não, o evangelho tem um poder salvífico, não posso ter vergonha disso, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todos que creem. E aqui ele começa a fazer algo interessante. Ele fala o seguinte, primeiro a judeus, porque os judeus é o povo de Deus. Só que ele começa a ir além. Atos capítulo 2, Pedro já dá esse passo, quando ele começa a explicar aos moradores de Jerusalém que presenciaram a descida do Espírito Santo. Na ocasião, 3.000 pessoas se converteram. Pedro tem uma noção de que esse evangelho iria se espalhar por toda a terra conhecida. Então, naquele momento, os discípulos já sabiam que o cristianismo, que a palavra de Deus era para além dos judeus, e Paulo aqui só reafirma isso, quando ele fala também para não-judeus. Aí ele fala no versículo 17, pois o evangelho que transforma as vidas, que é a verdade, mostra, revela como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Teve um homem na história, um sujeitinho aí chamado Martinho Lutero, que quando ele leu isso aqui, ele fez uma revolução. Martinho Lutero, quando leu Romanos, capítulo 1, versículo 17, que a salvação, o evangelho de Jesus Cristo salva as pessoas mediante a fé, foi como se ele começasse a enxergar naquele momento. Foi como se as escamas dos seus olhos tivessem caído.
Martinho Lutero colocou o mundo de cabeça para baixo, depois que ele entendeu esse versículo aqui. Então, meus irmãos, nós somos aceitos por Deus mediante a fé, porque se fosse mediante o nosso esforço, todos nós estávamos perdidos. Então, uma simples reflexão a respeito de nós mesmos. Então, o Tiaguinho, o Gabrielzinho aí, o Chicão, o Pedro, o Nelson, né, a Luana, o Luquinha, o André, a Débora, cada um aqui que está aqui, se nós olharmos para as nossas vidas, para aquilo que somos, nós somos capazes de identificar coisas horrorosas a respeito de nós mesmos e sabemos que por isso nós somos caídos ou fomos caídos e somos resgatados por Jesus Cristo. Então, o que nos salva é a devoção, é a entrega total da nossa vida a Jesus Cristo, crendo que Ele é o Senhor e Salvador. Então, é essa fé que nos salva. Então, a fé, irmãos, é a certeza inabalável de que Deus tem o controle das nossas vidas e que, então, agora nós temos que viver por Ele, para Ele, sendo obedientes a Ele. Isso é extraordinário. E aí, como ele entra nesse papo no versículo 17, do versículo 18 ao 32, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o homem caído, sobre a culpa que a humanidade tem da sua queda, de que a humanidade é culpada, sim, e que ela precisa do quê? De aceitar um sacrifício que foi feito por ela. Então, Paulo vai gastar agora, do versículo 18 ao 32, um tempo para revelar a situação caída do ser humano. Ele diz o seguinte, versículo 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas ações, não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, aqui é o seguinte, meus irmãos, a ira de Deus, ela está concentrada onde? Na natureza caída do ser humano. Então, Deus, porque é Deus, ele consegue separar aquilo que é filho, aquilo que é ser humano, destituir de maldade, mediante a fé em Cristo Jesus, da natureza humana que distancia o homem de Deus. E aqui ele fala o quê? Que essa maldade está nas pessoas e que por meio dessas pessoas elas agem e deixam as pessoas, não deixam que as pessoas conheçam a verdade. É isso que o ser humano faz e é isso que o mundo faz. Então, quando a igreja fala que nós temos que ter cuidado com o mundo, a igreja não deveria, ela não está falando e não deveria fazer com que as pessoas entendessem isso. De que não é para você ir na boate, não é para você escutar a música do mundo, não é para você andar com jeito, não é nada disso. O que Paulo está falando e que a igreja tem o dever de alertar é que o mundo todo é mal e ela tem como um esforço espiritual nos afastar de Deus. Versículo 19. Deus castiga essas pessoas porque se pode conhecer a respeito de Deus. Deixa eu ler de novo o que eu perdi. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Inculpabilidade. Qualquer um que chegar perante Deus não pode falar que não sabia. Qualquer um que chegar perante Deus não vai poder falar que não escutou, que não foi alertado. Então, quem está escutando a aula da escola dominical aí, tem sido muito interessante, tem aprendido nas classes
de que a obra de Jesus é salvífica, não condenatória. Por quê? Porque o mundo já está condenado. O mundo foi condenado no Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado entrou na raça humana e está intrínseco na nossa natureza. Então, naquele momento, o homem foi condenado o quê? A estar distante de Deus, porque o pecado formou um abismo entre a relação de Deus e o ser humano. Estar distante de Deus é morte. Porque se você está do lado do pecado e não do lado de Deus, o salário do pecado é a morte. Então, o que Paulo está escrevendo aqui é o seguinte: o amor de Deus para com que os aceita, isso transforma numa absorção. Então, a fé em Jesus Cristo o absolve de toda a condenação. Mas aqueles que escolhem ficar do outro lado, mesmo sabendo de que Cristo fez uma ponte que ligasse as pessoas a Deus, e elas fazem uma opção por não estar com Deus, Deus simplesmente vai manter a ira do outro lado. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. Então é o seguinte, meus irmãos, a justiça de Deus salva, mas a justiça de Deus também não pode fazer nada a respeito das pessoas que não querem reconhecer a obra salvífica de Jesus. Então elas decidem estar ali do outro lado. Versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e da sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Isso aqui é o seguinte: o pecado vai nos distanciando até daquilo que nós vemos e não identificamos o poder de Deus. Quando eu vi as cataratas do Iguaçu pela primeira vez, eu já vi elas 3 vezes, eu peguei, a minha reação foi o seguinte: eu falei assim, não tem jeito disso aqui ser um acidente geológico, não tem jeito disso aqui ter sido criado do nada, isso aqui, um artista fez isso aqui. Deus fez isso aqui com a ponta dos seus dedos. A Bíblia fala que a natureza revela a maravilha do Criador. A ciência agora, tirando a questão bíblica espiritual, a ciência tem um princípio que chama princípio antrópico, né? Onde ela diz o seguinte, que de maneira magnífica, extraordinária, todas as coisas no planeta estão milimetricamente ajustadas, e isso inclui temperatura, pressão, ângulo, inclinação, tudo, para que existisse o quê? Vida na Terra. De maneira, a ciência falando, que se algum ponto dessas coisas todas tivesse desalinhado, ainda que fosse 1 centímetro, 1 milímetro, 1 grau, para cima ou para baixo, né? Para mais ou para menos, não haveria vida. Então, isso aí não é crente que está falando, isso é a ciência, princípio antrópico. Então, a natureza, ela revela, sim, que existe um Criador, que isso aqui foi pensado. Versículo 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. O pecador é tolo consigo mesmo. A pessoa faz atrocidades consigo mesmo e com as outras. Um homem que chapa o globo, bebe, pega um carro, ele não está afim só de se matar, ele está afim de matar quem está com ele e vai matar o inocente que está vindo do outro lado. O pecado produz isso em nós, uma escuridão total que a gente não enxerga o que é certo e o que é errado. Versículo 22, eles dizem que são sábios, e todos sabem o que estão fazendo, né? Todos falam a mesma coisa, eu sou livre, mas na verdade é preso, é escravizado, né? Mas
são tolos. Versículo 23, em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão, que a antropologia vai chamar de animismo. Por isso, Deus entregou aos seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Aqui Paulo está falando aqui da divinização daquilo que é sagrado. Então, tudo que Deus fez é sagrado. Vocês são sagrados, eu sou sagrado, a árvore é sagrada, o pássaro é sagrado, o sol é sagrado, as nuvens é sagrado, o vento é sagrado, tudo que Deus fez é sagrado. Mas os homens encobertos pela escuridão e pelos seus próprios desejos, acabam o quê? Divinizando aquilo que é sagrado. Então, por exemplo, o sábado, que é sagrado, é divinizado por um monte de gente. O pássaro, que é sagrado, é divinizado por culturas inteiras. E por aí vai. Então, ele fala como que o distanciamento lá no Éden provocou o quê? As religiões. Versículo 26, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. Isso aí nós estamos enxergando como nunca na história hoje. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então aqui é interessante porque Deus fez um homem à sua imagem conforme a sua semelhança, e a semelhança de Deus ela só é revelada ao mundo quando há junção daquilo que são os atributos de Deus no homem, junto com os atributos de Deus na mulher, que é a família. Porque Deus é criador e só a família tem a condição de recriar a vida. Então, a família é o instrumento de Deus para gerar a vida. Isso daqui é o quê? A corrupção daquilo que é a vida. Daquilo que é gerar a vida, daquilo que é a imagem e a semelhança de Deus. E eu não posso nem falar algumas palavras aqui, porque o YouTube, ele trava o vídeo, né? Nós vamos postar isso aqui no YouTube. 28. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. Pior ainda, aprovam que o que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Acabou aqui o texto de hoje. Você acha pesado? Olha para dentro de você. Então, se eu acho pesado, eu olho para dentro de mim. E a pergunta que nós temos que fazer é: nós seríamos capazes de cometer algumas dessas coisas, ou todas essas coisas, ou 70% dessas coisas, metade dessas coisas, uma dessas coisas? Quando eu penso no Gustavo, quando eu reflito, a resposta é sim, eu seria capaz.
E muitas dessas coisas, talvez, nós somos tentados. Por isso, o conselho de sempre, orem para que não sejam tentados. Porque esse é o homem caído. Nós somos resgatados mediante a fé em Jesus Cristo. O Senhor nos salvou da morte, que é o distanciamento entre nós e Deus nos salva diariamente de nós mesmos, porque nós temos uma tendência, nós temos uma vontade imensa de ir para o outro lado, frequentemente. Que Deus nos livre de nós mesmos. Então, Deus não condenou o povo. O povo se condenou. Qual que é a única forma de sair da condenação? Pegar a ponte para a relação com Deus de novo, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Só para nós finalizarmos, meus irmãos, quem está na presença de Deus, repensa todas essas coisas. Por isso que o comportamento, ele muda pela relação e não pelo esforço. Porque quando eu estou na presença de Deus, eu deixo de fazer essas coisas. Quando eu caio em tentação, quando diz lá o texto de Lucas 22, eu me recomponho. Então, quando eu tropeço, eu levanto e continuo caminhando. É diferente do cara que faz a opção por pular numa piscina de lama. Que nós possamos, todos os dias, no nosso devocional, rever a nossa vida, pedir perdão a Deus, entregar nossa vida diariamente nas mãos dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, salve-me de mim mesmo e me use para o louvor da tua glória, porque o teu evangelho me salvou e eu não tenho vergonha do evangelho. Então, aonde eu for, eu vou levar o evangelho. Eu vou levar o evangelho na faculdade, eu vou levar o evangelho no meu trabalho, eu vou levar o evangelho nas minhas relações de amizade, na minha relação de namoro, nas minhas relações de negócio. Eu não vou negociar o evangelho em hipótese alguma, ainda que o que esteja, ainda que o que me ofereçam me traga prazer, me traga dinheiro, me traga status, me traga poder, eu dispenso, porque Paulo dispensou todas essas coisas. Paulo podia ter todas as coisas do mundo que quisesse. Ele preferiu a única coisa que ele não poderia escolher por si só, que é a salvação e a vida eterna. Essa só Jesus dá. Beleza, irmãos? Tá aqui, ó, um Teres. E os irmãos podem comentar aí. Comentários com vocês agora. Não, gente, e aí? Foi bom mesmo, assim? Tem nada que acrescentar, não? Ou foi ruim, assim, né? Não tem nem como falar. 100%, Guzão. Show de bola. Bonitão. Foi excelente. Tem nem o que acrescentar e falar. Beleza. Amém. Então, sendo assim, 1h e 2h, eu mesmo vou orar hoje, tá bom, irmãos? Encerrando aqui. É isso aí, Pedrão. Rumina o dia inteiro essa palavra aí. Vou orar encerrando, beleza, galera? André, é nóis, irmão. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu amor, graça e misericórdia com as nossas vidas. Perdoe pelos nossos pecados, perdoe pelas nossas falhas. Nos molde, Senhor Deus, nas provações e nos dê força para suportar as tentações. Que nós possamos, Senhor Deus, levar às pessoas o evangelho que nos salvou, que nos trouxe as boas notícias de que nós fomos salvos da condenação.
E agora, Senhor Deus, que nós temos a chave da cela, que é o Senhor, nós possamos libertar os nossos amigos, pela graça do Senhor. Porque não é por esforço e nem por merecimento, mas é por graça e fé. A fé de que o Senhor se apresentou perante Deus, o Pai, e colocou as nossas vidas diante do Senhor, nos ligando diretamente a Ele. Que nós possamos ser como Paulo, Senhor Deus, que tinha a exata noção do que ele foi salvo. Que nós possamos ter essa noção também, Senhor. Porque é só tendo a noção de onde saímos é que a gente tem vontade de levar a chave dessa cela aos nossos amigos que estão presos. Que não há nada melhor, Senhor Deus, do que estar no centro da Tua vontade. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que eles tenham uma ótima tarde e que o Senhor esteja no comando de tudo, sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Chicão, Nelsinho, Débora, Luana, Lucas, Tiaguinho, André. O Gabrielzinho saiu, mandou mensagem aqui falando que tinha que sair. Tamo junto, gente. Abraços, fique com Deus. Tchau, pessoal. Alô. Todo mundo Alô. desliga aí. Todo mundo desliga aí.